E atenção, acabou de acontecer no BBB 21. Você piscou e já tá aqui no Já Contei. Pega a pipoca, porque tá babado. É plantão, Já Contei, BBB 21. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas informações, o que acabou de acontecer no BBB 21 pra você. Pois muito que bem, ontem teve mais uma formação de paredão, mas a madrugada foi recheada de muita treta e também revelações. O clima tá tenso e é claro que eu vou te contar todos os detalhes. Olha só, o Thiago começou entrando na casa e falando pra todo mundo sobre fair play. A Lumena sentiu que aquilo ali foi pra ela, porque o Lucas pediu ajuda pra ela diversas vezes e ela negou. A casa da Lumena caiu e por isso ela chorou muito. O programa fizeram um VT pro Lucas, né? E o Thiago falou sobre ele, disse que ele chegou super bem em casa e tudo mais. Isso chamou a atenção porque geralmente eles não fazem isso com participantes que pedem pra sair. Antigamente, nas outras edições, quando o participante pedia pra sair do programa, eles fingiam assim que a pessoa sumia, que ela morria no jogo e não era nem convidada pra festa da final. Com certeza com o Lucas foi diferente por causa de todos os acontecimentos. Thiago Leifert se emocionou e chorou. Pois é, ele não foi o único a chorar, porque a Carla Dias, que era o anjo, fez então o discurso dela, né, pra imunizar alguém, porque a votação então de fato estava começando. Daí ela disse que foi humilhada, acordada como nunca foi. Disse que inventaram histórias sobre ela, que ela se sentiu exposta e tudo mais. E ela acabou então imunizando a Camila De Lucas. A votação começou e a Juliette votou no Nego Di, dizendo que ele acionou alguns gatilhos nela e quando foi com ele não gostou. O Gil votou na Lumena e pistolou. Ele disse que não esperava que fosse pro paredão e que tinha gente ali que se acha Deus e os outros são discípulos que se acham alecrins dourados, mas que o Brasil todo tá vendo e que tá ótimo, porque o jogo, minha gente, vai pegar preço. A Sara também votou na Lumena. Aí a Poca não concorda com as atitudes e não tem afinidade com o Bill e por isso votou nele. O João também votou no Bill porque para ele isso é uma incógnita. O Caio falou que se dá bem com todos, mas que ficou sabendo que o Fiuk disse pra Carol e pra Lumena que eles não queriam comer arroz e feijão e que eles não teriam simplicidade. E ele disse que a história não era bem assim e por isso votou no Fiuk. A Thaís votou no Bill, disse que ele foi falso e julgou sobre o jogo dela, porque ela não tá jogando o mesmo jogo que ele. A Vitube votou na Lumena porque se decepcionou e elas não conseguiram se entender. Elas tiveram uma grande conversa ontem e eu volto ainda hoje pra gente falar sobre isso, tá? Pois é, o Rodolfo votou no Fiuk também por essa treta na xepa. O Bill votou na Lumena, disse que ela é cúmplice de toda a exposição que ele passou, que ele queria mesmo era votar na Carol e que tá em choque e que tudo que a Carla falou, ele concorda. A Carla disse que ia ir na Carol, mas vai votar no Bill, porque ele tá na mesma fofoca e não se posicionou sobre o acontecido. Não foi falar com ela e não se pronunciou, por isso ela ficou com muitas dúvidas. A Carol votou no Bill, disse que se sentiu uma peça do jogo, se sentiu usada e por isso perdeu a cabeça. O Projota também votou no Bill e disse que até ontem não imaginava, mas agora já se acostumou a dar conselhos para as pessoas. Olha só, é o próprio dono do conselho do BBB 21. E o problema tava, né, e tava pegando nele e tudo mais, e ele tava dormindo, né, tava acontecendo todo aquele furacão na casa e ele tava dormindo e não pensou em ir atrás pra resolver. Por isso ele, Projota, votou no Bill. Daí, a Lumena também votou no Bill pra tentar se defender e que a história da festa trouxe sentimentos negativos e ela acabou se expondo. O Nego Di votou na Carla, disse que não era a primeira opção dele, mas as demais, das que tinham, ela era a mais distante dele no momento. O Fiuk votou no Bill por uma situação muito difícil, porque coitada, blá blá blá, não deu pra entender o que ele quis dizer. A Camila votou no Bill, disse porque ele votou nela semana passada, não gostou que ela votou nele, eles não se entenderam e foi por isso. Então o Arcrebiano com 9 votos foi então pro paredão. O Arthur, né, já tinha indicado o Gilberto, como eu já tinha adiantado por aqui. Então, dessa forma, tava no paredão Bill, Juliette, Carol e o Bill, Juliette, Carol e o Gilberto, né, que foi indicado pelo Arthur. Então eles foram jogar o bate-volta, Gilberto não jogou, claro, porque jogou só Bill, Juliette e Carol, porque a indicação do líder nunca joga. E minha gente, a Carol venceu. A gente não tem um dia de paz, o brasileiro não tem sossego. Quando a gente acha que vai dar, não dá. Só que tudo pode ter uma reviravolta e a madrugada
pode mudar tudo e eu vou te contar já já. Pois muito que bem, isso que é babado, né? Pra não perder nada do que rola nas redes sociais e no BBB 21, você sabe que tem que se inscrever aqui no Já Contei. É só clicar no botão vermelho que tá aqui embaixo, ativar todas as notificações que daí pronto, você não vai perder nenhum lance. Afinal de contas, eu, Ju Nogueira, junto todas essas informações e em 10, 15 minutos você fica sabendo tudo que precisa. Além dos vídeos de plantão, onde as novidades em tempo real você vai conferir por aqui também. Então se inscreva e ative as notificações pra não perder nada. Aqui é babado que não acaba mais. Então fica a dica, dobra o seu estoque de pipoca. Tá, pois muito que bem, olha só. Daí terminou o bate-volta, o pessoal ficou ali na área externa e a Carol disse: oportunidade pra me tornar uma pessoa melhor. Eu queria sair, Deus não quis, que é pra eu realmente aprender a parar de ser tão louca quando eu fico nervosa e a lidar com a minha animosidade. Aí a Sara tava em outra rodinha de conversa e disse: a Carla tá sendo feita de idiota. Aí a Juliette falou: ela já acordou. E a Sara: acordou não, ela tá ali falando com quem falou mal dela. E isso vai refletir depois, porque a Sara chamou a Carla pra conversar e falou várias verdades chocantes pra ela. Só que a Carla também teve uma longa conversa com a Carol Conká, que chamou ela pra conversar, que chamou ela pra falar sobre tudo que aconteceu e também pra pedir aí, né, perdão por tudo que rolou. Pois é, as duas foram conversar, estavam conversando no quarto, e aí o Nego Di chegou pra conversar com a Carla, enquanto ela tava conversando com a Carol. Aí o Nego Di disse: posso atrapalhar um segundinho? E a Carla disse: não, por favor, esse é o nosso momento, por gentileza. Por quê? Porque ele votou nela e ele queria se explicar provavelmente, né? E ela disse que não. Bom, nessa conversa das duas, a Carol falou pra Carla: eu tenho um problema com animosidade. Eu explodo e falo coisas que magoam as outras pessoas. Dá pra contar em uma mão as vezes que eu tenho esses surtos em um ano. Eu piro com coisas que não existem quando eu tenho picos de ansiedade. Enquanto ela falava isso pra Carla, a Carla prestava atenção e a Carol ainda disse: eu falei com Deus que se fosse pra eu ficar, eu só ficaria pra te pedir perdão. Eu tive uma noite de surto e você não tem nada a ver com isso. E eu te peço perdão. A Carol, na conversa com a Carla, contou sobre uma pessoa que falou pra ela quando ela disse que iria pro BBB. Carol, o meu medo é você ter esse pico de ansiedade e você ofender alguém lá e essa pessoa não entender que você tem problema de animosidade. Era um dos motivos que eu não queria ter entrado aqui, porque não é direcionado a você. Poderia ser com qualquer pessoa à parede, eu ia pegar palavras. Aí a Carla respondeu: você foi muito grossa, cara. Você ironizou meu trabalho, minha trajetória, minha jornada, que não é só minha, entendeu? É minha e da minha família, e que assim, as pessoas dependem de mim. Aí a Carol: eu peço perdão pra sua família, eu peço perdão pros seus familiares. Daí, na conversa, a Carol ainda perguntou: você me perdoa? E a Carla: eu respeito muito, jamais iria me intrometer dentro de um relacionamento. E aí a Carol reforçou: eu só quero dizer que eu tô muito arrependida. Você me perdoa, Carla? E a Carla respondeu: eu perdoo você, mas assim, a nossa relação, que a gente estava construindo, vai demorar muito tempo ainda para eu respirar e assimilar tudo. E aí a Carol respondeu: agora eu quero te dizer uma coisa, sobre a humilhação, sobre falar, eu tenho um problema com a minha animosidade. De verdade, eu tenho um problema que quando eu surto, a minha língua vira uma bazuca. Não acho que aquela Carol de ontem é a Carol que tá falando aqui, a Carol que entrou e a Carol que convive com você todos os dias, porque você sabe que não sou, Carla. Aí a Carla: é isso aí, a gente vai vivendo. Aí a Carol falou: sabe, sobre o meu deboche, quando eu me sinto mal, eu debocho. Esse é um dos meus defeitos, eu sou debochada. E a Carla: eu sou debochada também, mas eu não uso deboche com agressividade e pra ferir. E você fez isso. Bom, antes de falar com a Carla Dias, a Carol Conká estava ali na cozinha falando com o pessoal, com o Nego Di e com o Arthur, e falou sobre o discurso de permanência de uma das pessoas. Muito provavelmente ela estava falando, claro, do Arcrebiano. E aí ela disse: discurso feio e covarde dele, lavou as mãos da situação. Depois ela foi conversar, no caso, com a Carla Dias, toda essa conversa que eu já falei. Bom, depois no quarto colorido, ela estava com a Vitube e com a Poca, e aí ela disse: é muito impressionante como existem pessoas que esperam qualquer coisa só para poder ter um motivo para apedrejar, como se as pessoas não fossem causar algum erro muito sinistro, entendeu? Ontem fui eu e amanhã será quem? Foi daí então que ela brincou com as meninas para darem um aviso caso ela faça alguma coisa de maneira errada, né? E aí ela disse: sempre as histórias têm duas versões e sempre vai ter alguém que não vai acreditar em uma versão. Sabe como faço para passar por isso? Sendo humilde. Não tem outra coisa para fazer. Piada.
Pois é, foi depois que a Sara foi conversar com a Carla Dias. E eu vou te contar todos os detalhes no próximo vídeo que sai hoje por volta do meio-dia. Então fica por aqui, se inscreva e ative as notificações para não perder também esse lance, tá? Porque agora eu vou te contar todos os detalhes do assunto que parou a internet e que inclusive tá nos Trending Topics do Twitter com a palavra Carelli. Por quê? Carelli é o diretor da Fazenda. A Fazenda na última edição teve um monte de erro nas provas. E é isso que os internautas estão apontando na prova do bate-volta. Eles querem que a prova seja cancelada. Por quê? Bom, durante a madrugada, a Carol Conká estava lá no quarto do líder conversando com o pessoal e começou a falar sobre como foi a prova, né? A prova tinha ali 20 torneiras que estavam ligadas no chuveiro, em 2 ficavam nos chuveiros e o outro tinha que escolher um número da torneira. Se a torneira abrisse a água dos chuveiros, essa pessoa estava fora do paredão. A torneira correta era a de número 17. Só que eles tinham que sair do chuveiro e ir diretamente para a seta e da seta falar, então, né, qual seria a torneira que eles iriam abrir, falar a torneira e só depois ir lá. Só que vários deles não fizeram isso, o Thiago até falou e tudo mais. Só que daí no quarto do líder, em uma conversa com as outras pessoas, a Carol disse que observou que as mangueiras estavam ligadas para as torneiras e disse que a vitória dela não foi apenas uma questão de sorte. Ela disse: eu olhava todos os canos. A hora que eu ia pra flecha, toda vez que eu fazia isso e voltar, eu fazia assim. Mostrou ela, né, sinalizando que olhava para as mangueiras. Aí eu voltava e olhava. E eu vi. Ela disse que as mangueiras tinham configurações diferentes. Algumas estavam plugadas e outras não. Falei, eu vou no 20 ou no 21, só que já tava 20 e 21. Aí eu falei, é a 17. Voltei e apertei. Eu me atentei aos sinais, era só prestar atenção na mangueira. Tinha mangueira que não estava plugada e tinha outras que estavam, várias, mas eu olhei a 17 e falei, é essa aqui. Ela ainda falou que o arcrebiano conta muito com a sorte e que a soberba derruba. Eu sabia que ia voltar porque eu tinha que perder o paredão para Carla e tinha que passar por pelo menos mais uma semana aqui para aprender a lidar com as coisas que estão me sufocando aqui dentro. É claro que esses comentários dela renderam muita repercussão nas redes sociais e as pessoas estão pedindo para que a prova seja cancelada, uma vez que ela afirmou que trapaceou. E aí, o que você achou dessa treta toda? Me conta aqui nos comentários, porque é claro, eu quero saber. Eu te vejo a qualquer momento aqui no canal, por isso você tem que ativar as notificações e se inscrever para não perder nenhum lance. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até mais, tchau, tchau!